mais conectada com Deus. Meu nome é Verena e estaremos juntos em mais uma trilha de aprendizagem bíblica. A trilha é um caminho por onde você vai passar para aprender a palavra de Deus, com músicas, vídeos, histórias da Bíblia, desafios bíblicos e uma atividade prática. Antes de começar a nossa trilha, você já sabe. Fica ligado nos recadinhos dos nossos mascotes e se prepara direitinho para a nossa trilha. Ei! Já lavou as mãos? Lavar as mãos ajuda a evitar o coronavírus. Então, vamos depressa lavar as mãos para começar a nossa trilha com as mãos limpinhas. Aproveite e dê um pulo na cozinha para beber um copo com água. Ei! Não esquece os materiais. A Bíblia, o papel ofício, lápis, borracha e também aquelas canetinhas coloridas. Tudo isso vai te ajudar a fazer a atividade dessa trilha. Valeu? É importante você ir para um lugar aconchegante para fazer a nossa trilha. Dê pause, que na volta estaremos aqui. Então, vai lá, providencia todos os materiais que a gente te espera. Ah, não esquece de beber água e de lavar as mãos. Quando voltar, aperta o play. Ah, você voltou? É. Que legal. Demorou, mas voltou. Você voltou. Agora sim nós podemos começar. Vamos lá? Isso, vamos começar. Mas, antes de nós começarmos, nós temos um momento muito importante, que é a oração. Vamos conversar com Deus? Hoje vamos acompanhar a Jéssica em nossa oração. Olá, crianças, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu tenho 6 anos e hoje eu vou orar. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, Pai. Abençoa as crianças que possam aprender, possam escrever, Pai, que aprenda a sua palavra. Abençoa a trilhinha, abençoa a gente, continua abençoando a gente, Pai. E também, Pai, eu peço que afaste esse coronavírus, está se espalhando por toda a terra e está matando muita gente. Pai, eu peço em nome de Jesus, amém. O tema da nossa trilha é Conectados com Deus, sem a oração. Essa já é a nossa 6ª trilha. Nas trilhas anteriores, falamos sobre a oração e o quanto ela é importante para a gente, porque nos conecta com Deus. Por isso, devemos ter sempre um tempinho para orar, pois sabemos que o nosso Deus nos responde. Aprendemos a orar com as atitudes e motivações corretas e também que se nós errarmos, Deus pode nos perdoar se nós orarmos com todo o nosso coração e com arrependimento. Foi o que aconteceu com Jonas. Na trilha anterior, aprendemos muito com a história dele.
O Guilherme, 9 anos, mora em Salvador, Bahia, e diz que aprendeu que não se deve fugir de Deus e que se deve pedir ajuda para Deus. Olha só, ele gostou bastante da cena em que a baleia salva o Jonas no fundo do mar. A Isabela, 8 anos, mora em Salvador, Bahia, e gostou da parte que Jonas se arrependeu e que Deus ouviu sua oração. Ela desenhou a hora em que a baleia joga o Jonas em terra firme na praia. O Caio Jackson tem 12 anos e mora em Lauro de Freitas, na Bahia. Ele achou a cena que a baleia engole Jonas aterrorizante e incrível que ela salva ele. Beatriz tem 8 anos e mora em Lauro de Freitas, na Bahia, e gostou que Deus salvou Jonas da morte e também gostou da obediência de Jonas. Ela desenhou a parte em que a baleia está lançando Jonas na praia. Na trilha 6, a trilha de hoje, vamos responder a uma pergunta. Deus se importa com meus sonhos e também com os meus problemas? O tema da nossa trilha de hoje é entregando nossos sonhos e problemas a Deus. Pense no presente mais maravilhoso que você já ganhou. Imagina a emoção em abrir o presente e ver aquilo que você estava querendo muito. Imagine você recebendo o dobro do que esperava. E o triplo. E 5 vezes mais. Deus se alegra em nos dar presentes. Ele nos dá mais do que pedimos ou imaginamos. Hoje vamos aprender com a história de Ana e com a sua vida de oração e como Deus deu muito mais do que ela pediu ou imaginou. Se você está assistindo pela playlist Aula Conectados com Deus T6, deve ter assistido a música e o vídeo que conecta, que estão em vídeos separados, mas fazem parte da nossa aula. Antes de começar a trilha, sempre assista às músicas e aos vídeos que são indicados, ok? A música e o vídeo que foram indicados antes da nossa trilha começar falou um pouco sobre a história de Ana. Com a música e com o vídeo, nós aprendemos que não devemos permanecer tristes quando tivermos um problema, pois em Deus temos esperança de sermos ouvidos e então podemos nos alegrar. Nós devemos também buscar a Deus sempre e falar para Ele o que nós estamos sentindo, o que nós pensamos e também o que desejamos. Deus é o único que pode fazer coisas impossíveis acontecerem. A história de Ana nos ensina coisas muito importantes. Vamos aprender mais sobre a oração de Ana no livro que conecta? Vamos ler o que está escrito na Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. No versículo 20 diz assim: E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Ana era uma mulher de oração, era humilde e confiava muito em Deus. Mas ela tinha um problema. Ela era estéril. Mulheres estéreis são mulheres que não podem ter filhos. E naquela época, isso era muito vergonhoso.
Ela era considerada uma mulher fracassada, porque todos esperavam que todas as mulheres casadas tivessem filhos para dar continuidade ao nome da família. Então, Ana se sentia muito triste por isso. Mas ela confiava, amava e se relacionava com Deus. E então, ela falou de todas as suas preocupações. Ela não se concentrou no seu problema, mas ela foi a Deus contar para ele o que a afligia. Ana não se tornou rebelde, ela não se revoltou e nem ficou agredindo as pessoas que a irritavam por causa do problema dela. Mas ela foi buscar a Deus, a ajuda de Deus. Ninguém poderia resolver o problema dela, nem um médico, nem uma amiga, nem os seus pais, nem o seu marido. Mas Deus poderia. Então ela conversou com Deus com amargura de alma e choro, ou seja, ela suplicou. A súplica é uma oração de clamor, de choro, com muita fé e com todo o coração, pedindo a Deus algo que a gente deseja muito, 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 que só Deus pode atender. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: a gente não deve ficar inquieto, preocupado com alguma coisa, e que as nossas petições devem estar diante de Deus pela oração e pela súplica, e também com agradecimento. Ana fez um voto a Deus. Você sabe o que significa isso? O voto é uma promessa que é feita a Deus e deve ser cumprida. No caso de Ana, ela prometeu a Deus que daria o seu filho para servi-lo por toda a sua vida. Ou seja, o menino deveria ajudar ao sacerdote no tabernáculo até se tornar adulto. E mesmo sendo tão difícil prometer algo que signifique ficar longe do seu próprio filho, a Ana foi fiel e cumpriu seu voto a Deus. E o Samuel, seu filho, foi um grande profeta. Depois de orar ao Senhor, Ana teve esperança e a tristeza já não estava com ela. A oração é assim, ela nos enche de alegria, mesmo quando nós estamos com problema. Porque a gente sabe que pode até demorar para Deus nos responder e nos entregar o que pedimos, mas nós sempre temos esperança que Deus é muito poderoso para realizar qualquer coisa. Sabe, lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso significa que Deus pode nos dar mais bênçãos do que podemos pedir ou imaginar. Veja o caso de Ana. O seu pedido foi respondido e, como disse aquela música, resultou em um meninão. E não somente isso. Você sabia que a Ana teve mais 5 filhos? Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 21, diz que visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Veja bem, ela pediu um filho e ganhou mais 5. 3 meninos e 2 meninas. Olha só, para quem não poderia ter nenhum por causa do seu problema, imagina então ter 6. Como Deus foi bom com Ana, e Ele também pode ser bom com a gente. Com a história de Ana, aprendemos
que Deus se importa sim com os nossos problemas, com as nossas tristezas e também com os nossos desejos. Também aprendemos que milagres são possíveis com Deus. Porém, nós sabemos também que os milagres dependem da vontade de Deus. Assim, nada de ficar triste diante de um problema. Sempre olhe para o alto e se lembre que Deus pode fazer muito mais do que o que nós pensamos. Chegamos na parte do desafio bíblico. Agora que aprendemos mais da palavra de Deus, vamos exercitar. São jogos de perguntas e respostas, de desembaralhar as letras, de adivinhar a palavra e completar o versículo. Você está preparado? Então vamos começar! Qual o sonho de Ana? Comprar uma casa, fazer uma viagem ou ter um filho? Ter um filho. Qual o problema que impedia a Ana de realizar seu sonho? Não podia ter filhos, era cega ou era pobre? Não podia ter filhos. O que Ana fez diante do seu problema? Contou para as amigas, conversou com Deus ou ficou com raiva? Conversou com Deus. Deus é o único que pode realizar milagres. Desembaralhe as letras. Milagres! Orar a Deus nos traz esperança. Esperança. Depois de orar a Deus, Ana se sentiu feliz. Além de Samuel, quantos filhos Deus deu a Ana? Cinco. Complete o versículo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e com ações de graça. Grito ou súplica? Súplica.
papel, lápis, borracha e Bíblia na mão. Vamos para a nossa atividade prática. Agora que você aprendeu mais sobre Deus e sobre a história de Ana, faça uma pequena história em quadrinhos da história de Ana e depois dê um colorido bem bonito. Se quiser me mostrar como ficou a sua atividade prática, você já sabe. Tira uma foto dela e pede para o papai ou mamãe enviar pelo Instagram, Trilha Bíblica. Eu vou ficar esperando. Percorremos mais uma trilha juntos. E eu espero que você tenha curtido aprender mais sobre Deus hoje comigo. Muito obrigada pela sua companhia. Nos encontramos então na próxima trilha. Até lá, amiguinho! Atenção, galerinha, para o toque de 5 segundos para começar o nosso resuminho. Fala, galerinha! Aqui o professor. Aqui o nosso resuminho. Aí, curtiu essa história de hoje? Eu curti muito. Essa coisa de problemas é complicado mesmo, né? E a Ana tinha um problema que parecia ser bem grandão. E tinha um nome muito estranho. Como é que é mesmo? Estrelarismo? Esterilidade. Aí sabe, né? Ela é fera. Pois é. Mas com esse nome muito difícil, com certeza só podia ser um problemão. Um problemão que ninguém poderia resolver. Mas a Ana procurou a pessoa certa e Deus deu a solução do problema dela, você viu? É isso que a gente tem que fazer. Orar a Deus e entregar tudinho a Ele. Quem sabe Ele não faz um grande milagre, como fez a Ana. E aí, você curtiu o resuminho de hoje? Então, coloca tudo o que aprendeu em prática. E mesmo que você tenha um problema bem grandão e com nome difícil, nada é maior do que o nosso grande Deus. Até a próxima aula!